Muito bem. Então, porque não sabemos exatamente em que ponto é que os colegas que nos acompanham por Skype ficaram, estava eu a colocar a questão ao Sr. Ministro do relacionamento no âmbito da política externa da União Europeia com a Rússia, que temos verificado ultimamente uma escalada de tensão diplomática, com sanções e com retaliações recíprocas, mas que depois, dentro da própria União, tem havido alguns sinais preocupantes, nomeadamente um que a Polónia tem vindo a dar de forma sistemática ao denunciar as políticas imperialistas russas e ao condenar o posicionamento da Rússia nas questões da Bielorrússia e da Ucrânia, e muito bem, na minha opinião, mas temos também, circula a informação de que a Alemanha não apoiaria a NATO num eventual confronto com a Rússia, mesmo que esta invadisse um país-membro. Isto parece-me uma informação fundamental e gostava também que pudesse opinar sobre ela. Esta tensão está ela própria também, por outro lado, a alimentar algumas ideologias de extrema-direita na Europa, que obviamente tirarão partido desta desregulação do relacionamento entre a União Europeia e a Rússia. Simultaneamente, temos vindo também a assistir a um endurecimento de posições por parte dos Estados Unidos em relação à Rússia, nomeadamente após a tomada de posse do Presidente Biden, e as minhas questões sobre esta matéria são as seguintes. Se estamos aqui perante uma posição articulada entre a União Europeia e os Estados Unidos no âmbito da NATO ou fora dele, se esta simultaneidade é apenas uma coincidência e se estar a encostar demasiado a Rússia à parede, sem abrir um plano negocial de desagravamento mútuo, não trará consequências nefastas para a União Europeia. E, portanto, esta era a primeira questão no âmbito da política externa. No âmbito da política interna, queria também que o Sr. Ministro nos fizesse o ponto de situação relativamente à questão da ratificação do instrumento de aprovação do aumento de recursos próprios, após aquela boa notícia do Tribunal Constitucional Alemão, quantos países é que ainda faltam e se ainda tem esperança de que no decurso da presidência portuguesa este processo possa estar concluído. É que este processo, além de tudo, tem sido também usado como para argumentação entre países frugais e países que estão contra o regime da condicionalidade e uns por razões exatamente opostas aos outros. Como é que perspectiva o Sr. Ministro que se irá desenlaçar esta situação, com por um lado a Hungria a fazer um pouco de fincapé e por outro os Países Baixos por razão oposta a fazer o mesmo? E sobretudo, quando é que prevê que possa estar concluído este processo? E eram estas as questões, porque sobre a questão do salário mínimo o Sr. Ministro já aqui respondeu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado às questões colocadas pela senhora e os senhores deputados. O Sr. Deputado Carlos Brás pede informação sobre o processo de ratificações. Neste momento, 19 em 27 países concluíram todos os passos relativos à ratificação nacional da decisão sobre recursos próprios e comunicaram-no formalmente ao Conselho. O que quer dizer que faltam 8. Desses 8, os casos que neste momento parecem mais problemáticos são os seguintes. No caso da Polónia houve uma divergência interna ao Governo, mas ela é superada na medida em que no Parlamento o Partido da Família Socialista apoiará a proposta do Governo e assim garantindo a maioria de votos necessária para a ratificação. No que diz respeito à Áustria, há um problema de atraso, mas não um problema substantivo e, portanto, esperamos que o Parlamento austríaco conclua o processo de ratificação logo que possível. Em relação à Finlândia, houve uma decisão, porventura inesperada, da Comissão Constitucional do Parlamento finlandês, obrigando à aprovação por 2/3, por maioria 2/3, o que implica uma negociação entre o Governo e um dos partidos da oposição para garantir esses 2/3. Como na oposição finlandesa há governos pró-europeístas, esperamos que essa questão seja resolvida em tempo útil.
Na Hungria, a proposta de ratificação já foi aprovada pelo Governo e encontra-se neste momento no Parlamento, e o mesmo acontece nos Países Baixos. E, portanto, a nossa preocupação tem sido acompanhar as fases finais de ratificação nestes países, de forma que aquilo que pretendemos, que é o processo de ratificação, seja concluído durante esta primavera, possa realizar-se. Os planos de recuperação e resiliência nacionais não precisam da conclusão deste processo para serem analisados e aprovados. Foram entregues até agora 13 e nós mantemos o nosso objetivo de fazermos as primeiras aprovações ainda durante a nossa presidência. É um objetivo muito difícil, mas não é impossível. E, naturalmente, quanto mais avançarmos no processo de aprovação dos planos nacionais de recuperação e resiliência, maior pressão colocamos nos países que não têm, pelas razões que, aliás, o Sr. Deputado já referiu, não têm revelado grande pressa em concluir a sua ratificação nacional. Agora, mais uma vez, há aqui uma questão de credibilidade, porque os países não podem comprometer-se com uma negociação que foi muito difícil, demorou mais de 4 noites e 5 dias, em julho, de que resultou um compromisso em que todos se reviram e depois não cumprirem a sua parte desse compromisso comum. A questão do relacionamento com a Rússia é uma questão muito delicada, seja no âmbito da União Europeia, seja no âmbito da NATO. Certamente será uma questão presente na próxima Cimeira da NATO, que já está marcada para 14 de junho, e é uma questão que os líderes europeus têm procurado analisar e certamente será objeto de discussão entre os líderes europeus num dos próximos Conselhos Europeus. No ponto em que está, nós precisamos urgentemente de alguma contenção, precisamos de manter um canal político aberto com a Rússia, ao mesmo tempo que precisamos de continuar a ser firmes segundo as 5 linhas que orientam a nossa relação com a Rússia e que nós aprovamos em devido tempo no Conselho de Negócios Estrangeiros. A saber, sermos intransigentes na defesa dos nossos próprios interesses e na condenação de ações que são ilegais tomadas pela Federação Russa, designadamente a anexação da Crimeia, sermos favoráveis a que se desenvolva o chamado processo de Minsk, que permitirá algum avanço na questão específica da integridade territorial e da soberania da Ucrânia e na solução, na estabilização da situação que se vive na região do Donbass, sermos proativos no trabalho com a vizinhança leste, isto é, com os 6 países que são vizinhos da União Europeia e também da Federação Russa e que são parceiros da União Europeia, a Arménia, o Azerbaijão, a Geórgia, a Ucrânia, a Bielorrússia e a Moldova, e, ao mesmo tempo, ter canais de interlocução com a Rússia, designadamente em áreas que são do interesse comum, designadamente as que dizem respeito ao controle do armamento e à não proliferação. Desse ponto de vista, a posição assumida pela nova administração Biden e o facto de o Presidente Putin ter participado na Cimeira da Terra organizada pela administração Biden e estar a ser tentada uma reunião a mais alto nível entre os 2 países, parecem-nos ser sinais positivos, mas nós precisamos que a Rússia compreenda que a União Europeia não é sua inimiga, também não é sua adversária, mas que as relações com a União Europeia têm que ser relações de respeito mútuo e a forma como o alto representante foi tratado em Moscovo, a forma como a Rússia se permitiu sancionar o Presidente do Parlamento Europeu
e uma das vice-presidentes da Comissão Europeia são absolutamente inaceitáveis.